Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nesse estudo aqui eu quero ir direto ao ponto e vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, se você quiser entender esse vídeo, assista até o fim. Se você for adventista do sétimo dia, esse vídeo é para você. Eu quero fazer um desafio à Igreja Adventista do sétimo dia através desse estudo. Tanto faz a pessoa que você acompanha, seja o canal Na Mira da Verdade com o professor Leandro Quadros, seja o canal Novo Tempo, o canal Bíblia Fácil Novo Tempo com o pastor Arilton Oliveira, ou seja o Rodrigo Silva, o arqueólogo Rodrigo Silva. Eu já acompanhei todos eles, eu já conheço muito bem a doutrina adventista, acompanhei por um bom tempo no passado. E já sei os ensinos deles, então eu quero fazer um desafio para você que estuda com eles, ou que congrega com eles. Não sei se vocês têm essas contas todas fechadas na cabeça, mas vale a pena perguntar. Primeiro eu quero deixar claro que eu não sigo religião nenhuma. Eu não luto para sustentar nenhuma doutrina. Então você pode ficar bem livre disso, pensando isso de mim. E eu temo a Deus. Se eu estivesse falando calúnia, quisesse difamar o nome, ou quisesse fazer qualquer outra coisa que tivesse uma intenção má, Deus não iria ver isso? Ele não iria cobrar de mim? Claro que ele iria cobrar, mas eu também zelo pela verdade. Eu estudo a palavra de Deus, então eu quero que os meus irmãos conheçam a verdade. E nada melhor do que você assistir esse vídeo até o fim, pegar as perguntas e analisar as respostas dele, tá certo? Então vocês sabem que eles pregam, vocês creem assim, que o anticristo ele deve ser um papa, não é? O canal do professor Arilton Oliveira, do pastor Arilton Oliveira, ele prega que nem anticristo mais vai vir. Mas ele prega semelhantemente aos outros nos outros pontos, né? Então você deve esperar um anticristo de Roma papal e, por consequência, você deve ter aprendido que a marca da besta é um decreto dominical. Então, essa é a minha preocupação. As pessoas que acreditam nisso e que acreditam que o anticristo vai ser um italiano, e que acreditam, e que usam relatos históricos, e que usam alguns trechos da Bíblia, esperando essas coisas acontecerem. Uma das colunas que sustentam essa doutrina se encontra em Daniel 9, verso 24. Então vocês vão ouvir, vocês vão entender, e vão ouvir deles a resposta. Aí vocês tirem as conclusões. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Eles dividem essas coisas em 6, eu divido em 7. Aí no verso 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foca a partir daqui. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Mas o desafio desse vídeo se encontra no verso 26. Um desafio que tem a finalidade de edificar as pessoas. Mente, entender as profecias, esperar o que é real e o que há de vir, o que verdadeiramente há de acontecer. Não preciso defender religiões, doutrinas, pastores, dízimos, não estou interessado em nada disso. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui o Senhor Deus está nos dando uma direção, uma placa dizendo assim, entre linhas, né? Vamos interpretar o que o Espírito Santo está dando a entender entre linhas. Vamos explicar esse texto. A informação que vocês precisam desse ponto aqui não se encontrará na Bíblia, se encontrará em registros históricos. Então vocês vão ver na história quem foi o povo que destruiu o santuário. Então o povo tem um príncipe. Esse príncipe há de vir no futuro. Então vocês vão esperar esse príncipe e as coisas que estão relacionadas a ele, que seria a marca da besta e as coisas que ele faz, né? Essa é uma das colunas. Você já sabe que no livro de Flávio Josefo está relatado que Tito destruiu a cidade e o santuário. Então foi o Império Romano. Então volta nesse texto e diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Foi o Império Romano, então o anticristo tem que ser um italiano.
Somando isso com histórias que se sucederam após esse evento, nós temos Roma papal. Então, Roma papal, a Igreja Católica Romana, seria a Grande Babilônia. Olha o tanto de erro que vai dar nisso daí. A Igreja Católica seria a Grande Prostituta. Roma seria a besta. E o anticristo deveria vir desse meio aí, segundo essa profecia. Só que quando você vai no livro do Flávio Josefo, quando você não apenas escuta falar, mas quando você vai investigar e olha o contexto todo, você vai ver que o povo que destruiu a cidade e o santuário não foram os romanos. Agora basta você crer no que a profecia está dizendo, te indicando, e crer no que os registros históricos estão falando, porque a profecia está validando os registros históricos. Eu vou mostrar aqui para vocês pelo menos uns 3 pontos, vocês vão investigar o resto. Tem um historiador chamado Publius Cornelius Tácito. Ele é um historiador romano, ele não é muito conhecido no povo cristão, mas ele é um historiador respeitado. O livro dele é esse daí que vocês estão vendo. Esse homem escreveu coisas referentes ao ano 70 e escreveu coisas sobre a destruição do templo. E essas coisas que ele escreveu, elas vão se conectar com as coisas que Flávio Josefo escreveu. Então, num determinado ponto do livro, ele diz assim: Tito César, 3 pontinhos, encontrado na Judéia 3 legiões, o 5º, o 10º e o 15º. Para estes, acrescentou o 12º da Síria, e alguns homens pertencentes ao 18º e o 3º, que ele havia retirado de Alexandria. Esta força foi acompanhado por fortes árabes, que odiavam os judeus com ódio habitual dos vizinhos. Aqui está o relato. Então, por esse ponto, ele está narrando aqui os exércitos que Tito recolheu para ir contra Jerusalém. Lembra, Tito, no livro de Flávio Josefo, vai estar registrado que Tito não foi lá para destruir a cidade do santuário. Não foi da vontade de César, muito menos da vontade de Tito. Ele foi lá por causa da rebelião dos judeus. Então, Flávio Josefo escreveu um volume de 7 livros sobre a guerra dos judeus. É esses livros que vocês estão vendo aí. 7 volumes sobre a guerra dos judeus. O volume que nos interessa é o 3º volume, onde fala de eventos específicos da destruição do templo. Tem um livro também de Flávio Josefo que se chama História dos Hebreus. É esse livro de capa azul que vocês estão vendo. Talvez vocês até tenham esse livro. E tem um outro que se chama A História dos Hebreus, Obra Completa, ou versão luxo. É esse livro que vocês estão vendo. Um livro bonito, um livro grande, um livro caro, de capa dura, essa capa dourada, muito bonito, e mostra a obra completa. Nesses livros tem coisas interessantíssimas do ano 70 que os seus professores e pastores não estão falando para vocês. Então aqui, Publius Cornelius Tácito, ele está narrando os exércitos de Tito. E aqui diz que árabes faziam parte desse exército. E vocês vão ver pelo próprio livro do Flávio Josefo que a maioria do seu exército, 95% ou mais, eram árabes. E no próprio livro escrito, você pode verificar isso, no próprio livro escrito, que não era da vontade de César que Jerusalém fosse destruída. Porque não era costume, agora estou parafraseando, não era costume dos romanos destruírem o lugar. Eles queriam pegar o povo, todos os lugares, eles deixavam o povo ali subjugados debaixo de Roma, deixavam eles cultuarem os seus deuses, desde que eles estivessem sujeitos aos impostos de Roma, para que Roma crescesse e ficasse rica. Mas havia rebelião dos judeus que estavam querendo se rebelar contra Roma. Isso chegou aos ouvidos de Tito, então ele cercou toda a cidade para acabar com essa rebelião. Mas por causa da teimosia dos judeus, Tito deu ordem para eles fazerem algumas coisas contra o templo, sim. Mas Tito deu ordem para não queimar o santuário, para não destruir, e todos os árabes que faziam parte dos seus exércitos desobedeceram às suas ordens. Olha mais um relato que se encontra no próprio livro de Flávio Josefo. Esse relato aqui diz assim: Malcom também, o rei da Arábia, enviaram 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria, e a maior parte dos quais eram arqueiros, para que todo o exército, incluindo os auxiliares enviados pelos reis, bem cavaleiros e laicos, quando todos estavam unidos em conjunto, totalizavam 60.000. Aqui as forças dos exércitos romanos. Malcom também, o rei da Arábia, enviaram 1000 cavaleiros, além de 5.000 homens de infantaria. O rei da Arábia deu tudo isso para Tito. Olha um outro relato de Flávio Josefo. Esse relato se encontra
no livro A História dos Judeus, a Guerra dos Judeus, né? Volume número 3, capítulo 1, parágrafo 3. Então você pode verificar, é esse livro que está aparecendo aí na tela. Compra esse livro, custa R$35 e nesse livro você pode verificar. Eu ainda não comprei esse livro, mas eu vou comprar ele para vocês verem através de outros estudos. Quando vocês forem ver as legiões do Império Romano, vocês vão ver que eram homens do Egito, homens da Síria, e eram árabes, os filhos de Ismael, que odiavam os seus irmãos. Aqui nesse relato diz o seguinte: então Vespasiano enviou seu filho Titus, que veio por terra para a Síria, onde reuniu as forças romanas, com um número considerável de auxiliares dos reis naquela vizinhança. Flávio Joséfo, as obras completas de Joséfo, as guerras dos judeus ou a história da destruição de Jerusalém. Esse é o livro. As guerras dos judeus ou a história da destruição de Jerusalém. Volume número 3, capítulo 1, parágrafo 3. Relatado pelo próprio Flávio Joséfo, onde foram reunidas as forças romanas? As forças romanas foram reunidas na Síria. E aí, irmãos, vocês podem ver essa outra informação. Eu estava na biblioteca esses dias, na livraria, e aí eu peguei aquele livro de capa dura, aquele livro de capa dourada, A História dos Judeus, obra completa, ou versão luxo, esse livro aí que vocês estão vendo. Esse livro custa R$200, eu achei desnecessário eu comprar esse livro só para pegar algumas informações. Só que eu estava vendo que tem outras informações nesse livro. Eu estava vendo através do índice, só que o índice é muito grande. Eu fiquei 1h30 mais ou menos lá folheando o livro, até que eu encontrei uma informação tremenda. Então talvez eu compre esse livro pela internet porque ele é mais barato. Na livraria custa R$200 aqui no Rio de Janeiro e pela internet deve estar mais ou menos R$115. Aí a informação que eu encontrei é a seguinte: os árabes estavam escondidos, Jerusalém estava toda cercada, os árabes estavam escondidos para quando um judeu passasse, eles pegassem esse judeu e eles abriam o ventre dos judeus. Olha que maldade, que crueldade. Sabe para quê? Para pegar o ouro que estava dentro da barriga deles. A fome em Jerusalém era tão grande que eles estavam definhando, diz o livro. Então diz que quando Tito chegou lá e viu essas coisas, ele mandou matar, ele ia mandar matar essas pessoas. Só que quando ele viu, ele verificou, eram os próprios romanos, ou seja, os árabes com sobrenome de romanos, porque faziam parte dos exércitos romanos. Aí o general Tito chamou o comandante dessas tropas e deu ordens específicas para eles não fazerem mais isso. Eles falaram assim: vocês são pior do que os piores animais da terra. E olha que era um general do Império Romano falando isso, hein? Vocês são piores do que os próprios animais da terra. Porventura vocês querem fazer esse mal tão grande cair sobre Roma? Caírem sobre os romanos? Mas eram tropas romanas, mas eram árabes, entende? Aí ele deu ordens específicas para que não se fizesse mais isso. Mas diz Flávio Joséfo que quando ele virou as costas, continuaram a fazer isso, porque a ganância pelo ouro desse povo era muito grande. Não é um relato muito importante? Ele chegou lá e viu que as próprias pessoas que estavam fazendo isso eram romanos, entre aspas, sobrenome de romanos, mas fazia parte do seu exército, só que eram árabes. Então, esse povo foi o que destruiu Jerusalém. Porque diz em outro relato, no próprio livro do Flávio Joséfo, que Tito não queria destruir Jerusalém, ele mandou parar, acenou com a mão, e nada faziam os árabes pararem de incendiar Jerusalém. Eles eram maus e eles tinham ódio, eles aproveitaram a oportunidade, desobedeceram às ordens de Tito e diz que contra a vontade de César, Jerusalém foi destruída. Em alguns pontos do livro você vai encontrar pontos específicos onde Tito ele cerca a cidade, ele manda incendiar ali, sabe? Ele manda parar ali, porque ele quer parar com a revolta dos judeus, mas destruir a cidade e o santuário, não. Ele queria pôr Jerusalém, pegar todos os que estavam fazendo essa rebelião, castigar eles e pôr Jerusalém de volta debaixo do poder de César. Essa era a vontade. Então quem destruiu Jerusalém e o santuário? A cidade santa e o santuário? Segundo os próprios relatos de Flávio Joséfo, foram os árabes. Então você volta em Daniel 24 e veja que o Espírito Santo está dando uma dica. O povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Isso bate com história e essa história bate com os relatos bíblicos. Por que vocês acham que os pastores e os arqueólogos, o arqueólogo Rodrigo Silva, por exemplo, é um historiador, né? Não falam isso para vocês? Por que vocês acham que eles não estudam Abacuque, que fala do anticristo? Miqueias,
Por que esses profetas menores, por que eles não estudam, por exemplo, Naum, que fala de onde sai o anticristo? Por quê? A briga sempre é entre Ismael e Israel. Somente esses dois povos que têm o nome de Deus no final. Ismael e Israel. Essa briga começou lá no passado, na Bíblia. Ismael gerou 12 tribos e Israel 12 tribos. Ismael fez aliança com Edom e eles hoje constituem os árabes, os povos que estão ao redor de Jerusalém. Em Zacarias 14, Deus fala que vai pegar os povos que estão ao redor de Jerusalém e vai castigar eles. Quando vocês compreenderem isso, vocês vão ver que o anticristo não pode ser um papa, um italiano, não pode a marca da besta ser decreto dominical, e a grande Babilônia não é Roma papal. E aí vocês vão começar a olhar para o lugar certo e a se preparar para o momento que há de vir sobre a terra. Com certeza isso vai mudar a mente de vocês. E aí vocês vão ter tanto o relato histórico como as profecias bíblicas de acordo, porque vocês não vão desprezar Naum, não vão desprezar Abacuque, não vão desprezar textos de Isaías, onde fala que o Império Assírio estaria no futuro. O império do anticristo é chamado de Império Assírio, tendo Babilônia. Por que Império Assírio? Já parou para pensar nisso? Tem muitas das coisas que eu poderia falar aqui para vocês, mas eu não posso falar. Porém, vou indicar um vídeo, se vocês se interessaram pelo assunto. Antes de fazerem as perguntas para os seus líderes, vou deixar um link aí na descrição, um vídeo que eu fiz aqui com outro irmão, falando do anticristo, aí vocês vão compreender perfeitamente, através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento, essas coisas que eu estou falando. Tá bom? Fiquem todos na paz de Cristo, Deus abençoe vocês e até os próximos estudos.